e a última série falamos acerca de mediação. Jesus Cristo é o nosso mediador que juntou as partes, isto é, o homem pecador se reconciliou com Deus que é santo. Então, isto chama-se redenção. Por si só, a redenção já é uma dádiva. O que é o dom? O que é uma dádiva? É um presente. Dons são presentes. E nós vamos ver que esta dádiva da redenção é como um pacote que traz vários presentes num só pacote. Ok? E todos eles foram dados por Deus gratuitamente e nós não precisamos de comprar nada, nem precisamos de fazer nenhum sacrifício para os ter, porque Ele, Deus, já nos deu. Glória a Deus por isso. Nós não merecíamos nada, não é por mérito, não é por termos uma cara de boa pessoa, mas é porque Ele decidiu reconciliar-se conosco através daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Glória a Deus. A Bíblia fala isso em Efésios, podem tomar nota, Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 9. Eu estou apenas a mencionar, depois vocês podem ver em casa. Paulo chama as abundantes riquezas da sua graça. Então, Efésios 2, do versículo 1 ao 9, se lermos lá, depois a certa altura Paulo diz as abundantes riquezas da sua graça. E é exatamente isso que estamos a ver, é os dons da redenção, que são as abundantes riquezas da sua graça. O primeiro dom, o primeiro presente que Deus nos deu, que hoje eu quero aqui explicar, e vamos ver depois para o que serve, Ele nos deu a unção de Deus. Digam comigo, a unção de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 de João. Primeira de João, capítulo 2. E vamos ler o versículo 20. Vamos ler o versículo 20 e depois vamos ler também o versículo 27. E diz assim o versículo 20. Leiam todos comigo. E vós, mais uma vez, vós tendes a unção do Santo. Mais uma vez, vós tendes a unção do Santo. E sabeis tudo. E agora eu vou ler o versículo 27. Presta atenção, eu vou ler. E a unção que vós recebestes, isto é, a unção do Santo, que estávamos a ler há pouco, acima, a unção que vós recebestes dele fica em vós. Fica em quem? Em nós. Quer dizer que ela fica. Ela não se vai embora, ela fica. Ok? E não tendes nenhuma necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Irmãos, olhem para mim. Eu hoje vou falar de coisas, depois no final vocês vão entender algumas coisas, que talvez para si vá abanar um pouco o seu entendimento sobre este assunto. A primeira coisa que eu quero dizer a vocês é o seguinte: a unção que está na minha vida é igual à unção que está na tua vida. É exatamente igual. Você tem a mesma qualidade e quantidade de unção que o teu pastor tem. A minha unção não é superior à tua. Eu não tenho mais poder do que você. Eu não tenho. Porque algumas pessoas dizem assim: ai, aquele homem de Deus tem cá uma unção. Mas a unção que ele tem
é exatamente a mesma que você e eu temos. Ai, pastor, não diga isso. Eu preciso muito que você ore por mim todos os dias. É aí que eu quero partir as ideias erradas que estão na nossa cabeça. Eu sei que esta lição vai andar muito connosco hoje. Mas eu não me interessa o que é que as pessoas pensam. Eu quero é trazer para vocês a verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho é assim: vós tendes o quê? A unção de quem? Do Santo. Quem é este Santo? É o Santo Pastor José Fidalgo? De quem é este Santo que a Bíblia refere-se aqui? Jesus. Jesus é o único ungido de Deus. Jesus é o único que é considerado o ungido de Deus. O ungido de Deus. Abram as vossas Bíblias em Atos, capítulo 4. Versículo 26. Atos 4, 26 diz assim: levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor. E agora digam todos comigo: e contra o seu ungido. Jesus Cristo, porque se você for ler o contexto do capítulo 4 todo de Atos, Pedro está a pregar acerca de Cristo, está a falar de Jesus, foi a primeira pregação de Pedro. E a certa altura ele está a fazer lembrar uma passagem do Velho Testamento. E podem tomar notas a Isaías 61, você se ler Isaías 61 em casa vai ver lá que Cristo, está a falar de Cristo, o profeta Isaías, e está a dizer que ele é o único, ele é o ungido do Senhor. Isaías 61. Então, Cristo é o ungido de Deus. Agora preste atenção a isto que eu vou dizer, que isto é um pouco assim, eu não estou, isto está a ser gravado e muita gente vai ver de certeza este vídeo. Eu não estou aqui de maneira nenhuma fazer pouco de ninguém, porque eu também já andei lá e já andei cego. Eu não sabia melhor. Mas eu quero dizer a vocês o seguinte, amados. Não existe nenhuma unção especial, nenhum ungido de Deus, o homem ungido de Deus, como se ele, esse homem, tivesse uma unção super especial que mais ninguém tem. Isso não existe, isso não é bíblico. Não existe unção profética. Não existe mais unção apostólica. Não existe mais unção, seja do que for. O que existe é a unção do ungido de Deus, que é Cristo. Aleluia! E essa unção foi dada a todos aqueles que creem. Quem é que está aqui que crê em Jesus Cristo? Então, nós somos os ungidos, digamos assim, não que sejamos o ungido, mas estamos debaixo da mesma unção que está sobre Cristo. A unção que está sobre Cristo, porque Deus o ungiu, é essa mesma unção que está hoje sobre toda a igreja. Aleluia! Uau, eu estou cada vez mais animado. Veja aí Colossenses capítulo 1. Ai, ai. Sabe, irmãos, eu já vivi os meus tempos de ignorância e os meus tempos de falta de entendimento. Não estou a dizer que eu sei tudo, mas uma coisa eu sei, a minha ignorância está mais diluída, está mais baixa. Colossenses capítulo 1. E agora vamos ler desde o versículo
Colossenses 1, desde o versículo 17 até o versículo 20, diz assim: e ele, está a falar de Jesus, se você depois ler em casa o contexto, quando eu falo algumas passagens, depois quando vocês tomarem nota, vão para casa e leiam o contexto. Não vai eu estar a falar uma coisa falsa, então vocês têm mesmo que estudar. Então, Colossenses capítulo 1, versículo 17 diz assim: e ele está a falar de Cristo, ele é antes de todas as coisas. Quem é que já ouviu aqui recentemente que Cristo é o Cordeiro imolado antes da fundação dos tempos? Então volta aqui Colossenses, Paulo a lembrar, ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. E agora digam todos comigo: e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Quem é que vai ter a preeminência? Quem é que tem a honra toda? Jesus. Não é nenhum homem. É Jesus. Mas, ainda não acabou, versículo 20. E que havendo por ele feito a paz, Jesus fez a paz pelo sangue, lá está a tal mediação que temos vindo a falar, na sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Irmãos, voltando ao versículo, eu acho que saltei aqui um versículo, é o 19. Diz assim: porque foi do agrado do Pai, olha aqui, o Pai que é o Pai, Deus Pai, foi do agrado do Pai, digam todos comigo agora bem forte, que toda a plenitude nele habitasse. Plenitude está a falar de honra, de unção, está a falar de virtude. Toda a plenitude está em Cristo Jesus e não em nenhum homem. Uau! Nós temos que ler a Bíblia. O problema é isso, o pessoal não anda a ler a Bíblia. E quando eles vão ler a Bíblia já vão com, desculpa a expressão, com os óculos do pregador que diz que é assim. Por isso é que eu estou sempre a dizer aqui, qualquer coisa que eu diga aqui, você tem que estudar, tem que ir ver, será que o pastor Fidalgo não me está aqui a querer enganar? Amém? Eu não quero enganar vocês. Deus me livre de tal coisa. Mas eu posso dizer uma bacurada. Então nós temos que estudar. Miguel, não é? Temos que estudar. Queres vir aqui ajudar-me a fazer uma ilustração? Pode ser. Então olha, Miguel, fica aqui assim, pode ser aqui assim, desde o meu lado direito, esse. Chega-me um bocadinho mais à frente, esse. Vocês estão a ver o Miguel, toda a gente está a ver o corpo todo do Miguel ou não? A Carol diz que ele é bonito. Ora bem, vamos imaginar o seguinte. O Miguel é Jesus. Ok? Nós lemos aqui que Jesus é o cabeça da sua igreja. Daqui para baixo tem a igreja. Aonde você e eu estamos lá. Estamos ou não estamos? Por quem é a igreja? É todo aquele que, seja grego ou seja judeu, crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, agora repara uma coisa. No Antigo Testamento, no Velho Testamento, a unção de Deus era uma simbologia e era derramada apenas sobre algumas pessoas. E que tinham um propósito. E se as pessoas deixassem de fazer o propósito, não é? As pessoas, se não obedecessem a Deus, caíam em desgraça. Temos o exemplo do Saul, que recebeu a unção de Deus e caiu em desgraça, porque ele desobedeceu a Deus. Então uma pessoa quando tem unção, não tem unção para fazer o que quer. Tem que fazer a vontade de Deus, porque senão cai em desgraça. Isso era no Velho Testamento. Pedro, lá em Atos, prega assim, que quando aquele povo viu os discípulos todos, que eram 120, a virem todos a louvar a Deus, falando em línguas, etc, etc,
Diz que eles estavam bêbados e tal, e Pedro explicou, não, isto é o que o profeta Joel profetizou, que nos últimos tempos o Espírito Santo seria derramado sobre todos aqueles que creem. E então eles estavam cheios de quê? Do Espírito Santo, eles estavam com a unção de Deus. Porquê? Porque Cristo já tinha ido à cruz, ressuscitou, estava sentado à direita de Deus o Pai, e Ele enviou o Espírito Santo sobre toda a carne. E o Espírito Santo está hoje sobre toda a carne. Então toda a carne é a carne do corpo. Somos nós. Nós que somos a igreja, a unção de Deus está aqui. E lembra-se do seguinte, antigamente, quando os profetas eram ungidos, eles pegavam no azeite e derramavam sobre a cabeça o óleo, e o óleo começava a pingar por aí baixo. Há aquela passagem conhecida em Salmo 133, que andar em amor é como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão, sobre a barba de Arão, e vai por aí baixo. Então isto quer dizer o quê? Que o ungido do Senhor já foi ungido por Deus. A cabeça está ungida e o óleo caiu por todo o corpo. Então nós estamos debaixo da mesma unção. A unção do Santo, a unção de Cristo, é a mesma que está em ti também. Por isso é que ele diz assim, aquele que crê fará as mesmas obras que eu faço e maiores ainda. Porquê? Porque está debaixo da mesma unção. Temos a mesma unção de Cristo. Nós temos a mesma unção de Cristo, Miguel. E sabes uma coisa, Miguel, vou dizer uma coisa. Não é preciso nenhuma cerimónia especial para seres ungido. Basta tu creres. Aleluia. Simples. Crês tu nisso? Crês tu nisso? Crês? Se crês, então é isso que tu tens. Nós estamos debaixo da mesma unção. Agora pode sentar. Agora veja aí 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Versículo 12. Agora vou pedir aí a alguém para ler. Quem é que gostaria de ler? Sem ser sempre a Célia. Queres ler, Manu? Queres ajudar? É que depois ao fim do mês não te pago o salário. Estou a brincar. Então, 1 Coríntios 12, do versículo 12 até... Vais lendo, depois eu digo. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Ok, só um bocadinho. Olha só. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, graças a Deus, são um só corpo. Assim é Cristo também. Ele agora está a começar a comparar a igreja e Jesus como o nosso corpo humano. Continua. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Ok. Este versículo 13 é fantástico. Veja só. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Quantos Espíritos? Quantas unções? Unções mais fortes que outras? Há níveis de unção aqui? Há dimensões diferentes. Agora vamos entrar numa dimensão. Daquilo aqui, agora já não é mais aqui, agora é ali. Não, todos fomos batizados aonde? Em um Espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido do quê? De um Espírito, de uma unção só. De uma unção, de um Espírito que foi derramado sobre toda a carne. Glória a Deus. Aleluia. Mais, continua. Porque, também, o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas, agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro,
onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda à cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Amém. Ok. Miguel, desculpa lá, tens que vir aqui outra vez. Obrigado, desculpa. Irmão, vê o seguinte. Voltando aqui outra vez. O que é que o apóstolo está aqui a ensinar? O corpo é um só. Esse corpo está ungido. E o corpo todo e cabeça é Jesus. O ungido do Senhor. Ok? E ele depois está a dizer que, apesar do corpo ser um, tem vários membros. Por exemplo, o Miguel tem braços, tem dedos, né? Tem dentes, barba, tem aqui isto, tem as orelhas. E estes membros que nós estamos a ver aqui, pernas, etc., são os que são mais vistosos, porque é aquilo que você vê. É ou não é? E ele está a dizer assim, aqueles que a gente não vê, vocês acham que são os menos importantes. Mas o que é que você não está a ver no Miguel? Falem comigo. O que é que você não está a conseguir ver aqui no Miguel? O sangue, o coração, o estômago, o fígado, os intestinos. E quando há um cancro num desses órgãos que não se vê? Então aqueles que a gente pensa que não se vê, que são menos importantes, é o que ele diz assim, eles têm que ter mais honra. Porque esses, se estiverem estragados, estragam o corpo todo. Às vezes nós só olhamos para aqueles que estão na fachada. O pastor tem uma unção. Mas é que eles se esquecem que o pastor, sem o irmão que está lá a orar por ele durante a semana escondido, sem ninguém o ver, esse pastor não vai longe sem essa pessoa. E se essa pessoa morrer, e se essa pessoa for abandonada, for esquecida, o pastor vai morrer de cancro. Porque ele vê-se os órgãos, é tudo muito bonito, olhos azuis, olhos verdes, barbinha, tudo como deve ser, mas por dentro, aqueles que nós achamos que são os menos honrosos, estão a minar e estão cheios de cancro, a estragar aqueles que são vistosos. Então Paulo está a dizer o quê? Todos são importantes. Até o dedinho lá do pé, aquele pequenino. Eu vou-vos dizer uma coisa, no outro dia dei um pontapé no dedo, esqueci-me. Eu vou-vos dizer. Hã? Não, com o dedo, né? Dei um pontapé com o dedo. Eu vou dizer uma coisa. Miguel, dói para caramba. Dói muito. E todos eles são importantes, até para o equilíbrio, tudo é importante. Paulo está a dizer assim, não há ninguém dentro do corpo de Cristo que possamos dizer assim, esta pessoa, esquece, não é tão ungida como o outro. Somos todos ungidos com a mesma unção e nós precisamos todos uns dos outros. Agora sim, Miguel. Obrigado. Amém? Agora veja o seguinte. O que é unção? Já vamos ver o que é, vamos ver agora o que é e para que serve. O que é unção? Eu vou definir a unção de uma maneira muito simples e muito prática, que é o seguinte. A unção é vida. A unção é a vida de Deus dentro de ti. A unção é Cristo em ti. Ele está em ti. E tu estás nele. Já vimos que estamos nele, no corpo dele. E ele está em ti. Em João, capítulo 14, versículo 23. Abram lá João 14. Vou pedir ao... Já agora... Já desligaste?
João 14, versículo 23. Podes ler, Manu, se faz favor. Obrigado. Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Aonde é que Jesus mora agora? Ah, pastor, Jesus está no céu. Sim, mas onde é que ele está? Onde é que o Espírito, porque ele enviou um outro Consolador, onde é que o Espírito de Jesus está? Está em nós. Então, a unção de Deus é a vida de Cristo em nós. É a presença dele na nossa vida. Por isso é que em Atos 17, veja lá agora Atos 17, versículo 28. A Bíblia diz assim: Paulo faz uma das afirmações mais conhecidas no mundo cristão e muito verdadeiras. Diz assim: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então nós vivemos em Cristo e nos movemos nele e existimos nele. Cristo em nós é a esperança da glória de Deus. Então Jesus vive contigo. Então a vida de Deus, que é a presença do Espírito, a presença da unção de Deus na tua vida, ela é real 24 horas, a cada milésimo de segundo. Quando você sai de casa, vai às compras, a unção de Deus está contigo. Quando você vai fazer um negócio, a unção de Deus está contigo. Quando vais orar por um amigo, a unção de Deus está contigo. Quando estás com o teu cônjuge e vocês estão juntos na vossa intimidade, Deus está contigo. Por isso é que a Bíblia diz que o casamento como é que se diz lá em Hebreus, fala de sem mancha, imaculado, não é? Fala lá em Hebreus, salvo erro, 13, versículo 4. Aonde quer que você vá, onde quer que você esteja, a unção do Santo está contigo, porque você é corpo. Ele foi ungido. Olha aqui outra passagem muito forte, 2 de Coríntios capítulo 1. E você pergunta assim, mas eu não me lembro de ter sido ungido, pastor. Eu não me lembro. Não faz mal, já vai ver porque, quando é que você é ungido. 2 de Coríntios capítulo 1, versículo 20 a 22. E diz assim a palavra de Deus: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é o padre lá da freguesia. Quem é que te ungiu? É Deus. É Deus que nos unge. É Deus que nos unge. Então, a unção que está na tua vida não é maior que a minha, nem menor. É a mesma unção. É a mesma unção. Qual é o erro que nós fomos habituados e aprendemos? E eu quero aproveitar para explicar o seguinte. Amados, durante muitos anos, a minha esposa, por exemplo, foi responsável, diretora internacional. Não é? Não, eu estou a falar a sério. Internacional das consagrações, etc, etc. Bem, eu tenho que mencionar isto porquê? Porque algumas pessoas estão admiradas comigo assim, mas ele antigamente não pregava assim. É verdade, não pregava. Uma coisa nós sabíamos e eu sabia, havia muita coisa que eu falava com a Célia e ela comigo,
que nos incomodava. Havia coisas que nos incomodavam, mas nós não sabíamos explicar o quê. E hoje, graças a Deus, que as escamas, foi preciso sair debaixo daquela nuvem, porque sabe, quando nós estamos debaixo de uma nuvem, a gente não vê. Está nevoeiro à nossa volta, nós não vemos. E às vezes é preciso nós sairmos do sistema, sairmos da nuvem, para depois a gente ver assim, epá, já estou a ver, glória a Deus. E uma das coisas que estou a falar hoje, isto é muito sério. Um dos dons, uma das dádivas da nossa redenção é a unção de Deus na nossa vida. E quem nos dá é Deus. Não é nenhum homem, é Deus. E essa unção vem à nossa vida a partir do minuto em que você crê no Evangelho, crê em Jesus Cristo e abre o seu coração para Ele e você, a Bíblia diz, Jesus chama isso, você nasce de novo. Você nasce do Espírito. E o Espírito Santo vem habitar em si. E quando o Espírito Santo está em nós, nós carregamos a presença de Cristo na nossa vida. A presença de Cristo na nossa vida. Aleluia. Então, quando alguém diz assim, olha, vamos a tal parte porque está lá uma pessoa que tem cá uma unção, é um ungido do Senhor, e mais, nós nem sequer podemos falar mal dele, porque senão podemos ficar amaldiçoados. Irmãos, nós não podemos falar mal de ninguém. Porque nós todos somos ungidos de Deus, da mesma unção, da mesma comunhão. Por isso é que é a Santa Ceia. O que é a Santa Ceia? É a comunhão dos santos. É a comunhão dos ungidos. E por isso, quando eu falo mal contra um irmão, um simples irmão, eu não posso falar mal desse irmão. Não é só falar mal de um pastor, ou seja o que for. Eu não posso, a minha boca não pode andar a ser uma boca murmuradora, seja do que for. Seja de quem for. Porque nós, igreja, fazemos parte desta mesma unção de Cristo. Aleluia. Quando se fala, por exemplo, de uma unção profética ou de níveis de unção, de uma unção apostólica, alguém às vezes diz assim, olha, a partir de hoje a nossa igreja não vai mais operar na unção de pastor, vai passar a operar na unção profética ou na unção apostólica. Dando a entender que parece que a igreja toda subiu um degrau na caminhada. Irmãos, não há cá degraus nenhuns. A caminhada é igual para todos. A unção de Deus é a mesma. A unção de Deus é a mesma. Porque já começa a haver aqui diferença. Tipo, parece que o apóstolo é superior ao pastor. E eu vou-vos dizer uma coisa, só há uma cabeça. Não há 20 cabeças, só há uma cabeça. A cabeça é Cristo. A igreja não se rege por hierarquias. Esse é que é o erro. Nós queremos comparar as igrejas a empresas, onde há o chefe, o grande chefe, e depois tem lá os secretários, e vai por aí abaixo, e cada um tem uma autoridade, e se a gente não obedece, estamos todos, desculpa a expressão, e não pode ser, isso não é bíblico, sabe porquê? Porque Deus, Jesus, a igreja é um corpo, não é uma hierarquia, é um corpo, estamos todos ligados e precisamos todos uns dos outros. Por isso é que a Bíblia diz, sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amai-vos uns aos outros, respeitai-vos uns aos outros, porque aqui só há uma cabeça, a cabeça é Cristo. Pastor, mas você é pastor, eu devo-lhe respeito, e eu também lhe devo esse respeito. Lá porque eu sou pastor, agora posso fazer o que quiser da sua vida? Não posso. Chega-se ao caso, às vezes, de haver pastores e líderes que, em vez de serem, digamos assim, como é que se diz? Trabalharem nas reconciliações das famílias, andam a trabalhar nas separações das famílias. Separam-se filhos de pais de mães, sei lá, separam-se de tanta coisa, tudo por causa daquela coisa de eu sou o ungido do Senhor. Pastor Bispo, alguém disse, Bispo Fidalgo, Pastor Fidalgo, olha, você chame como quiser, olha, a melhor maneira que eu gosto que você me chame é, Fidalgo, não tem problema nenhum. Porque vai da atitude como você me chama.
Porque se você me chama com respeito, assim como eu chamo, não é? Eu chamo as irmãs com respeito. Lá porque eu chamo Irmã Amélia, não é? Será que eu estou a desrespeitá-la? Não, ela é a minha irmã. E se ela me disser, irmão Fidalgo, será que ela me está a desrespeitar? Não, eu sou o irmão dela e ela é minha irmã. Aqui na igreja eu tenho que tomar decisões de liderança, que isso já lá vamos ver o que é que isso significa. Mas o resto, eu não sou o seu patrão, eu não mando em si. É isso que eu quero te explicar a você, eu não mando em si. E a prova é que vocês fazem o que querem durante a semana e não me telefonam. Não é? Não é verdade, não é a maior prova. Alguém aqui já me telefonou, pastor, posso fazer isto? Olha, estou aqui mesmo à frente para comprar um carro. Posso comprar o carro? Não, vocês não me dizem nada, vocês continuam, fazem a vossa vida e eu não mando em si. Malandros, pá, vocês não dizem nada. Assim eu tiro-vos a unção. Se vocês não me dizem... Irmãos, sabe o que é que eu quero ser com vocês? Eu quero que vocês contem comigo com um vosso amigo. E o melhor papel que eu posso ter aqui é ensinar-vos a verdade. E depois cada um faz o que entender. Eu não vou andar a vigiar ninguém. Absolutamente ninguém. Nem quero. Nem quero. Que o Senhor me livre disso. Amém? Então quando você começar a ouvir alguém a começar a exaltar o ministério, agora está na moda, é a unção do ministério. Parece que aquela unção, não é? É assim, esta é a unção que rompe as coisas. O que rompe é a unção do ungido. Quem é que é ungido? Cristo. Quem está com ele? Nós. Então a unção de Cristo e a unção que é tua, que é igual, é que rompe tudo. Oh, glória! Então vamos ver para que é que serve a unção. Isaías, capítulo 10. Agora é que eu vou arranjar mais amigos, glória a Deus. Isaías, capítulo 10. Eu todas as semanas arranjo um amigo, ao contrário. O que é que eu hei de fazer à minha vida? Sabe, eu às vezes fico admirado com certos pregadores. Dá a sensação que parece que eles não vão ter que dar contas a Deus. A gente vai mesmo dar contas a Deus do que anda a fazer. Parece que não há temor, não sei. Eu não entendo, mas pronto, isso sou eu. Isaías 10, versículo 27. O profeta Isaías, só para você saber o seguinte, é o profeta que mais profetizou e falou de Messias, de Cristo. E ele está a falar disso. E diz assim, versículo 27, e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Jesus disse assim, vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos, porque o meu jugo é um jugo diferente, ele é suave. Não é como este que o Isaías profetizou. Mas se alguém por acaso tiver este tipo de jugo, a unção despedaçará o jugo, glória a Deus. Aleluia! Estou livre. Por isso é que eu quero dizer uma coisa, meus amados. Eu quero dizer uma coisa a vocês. A Igreja Lighthouse, o meu desejo, é apenas o meu desejo, que seja esta luz que ilumine a verdade e que as pessoas que andam à deriva no mar alto, muita gente anda à deriva, crentes e descrentes, eles possam encontrar esta luz e possam estar debaixo desta unção que é de Cristo, que despedaça o jugo. Então para que é que serve a unção de Deus na nossa vida? Para despedaçar todo o jugo do cansaço, da enfermidade, da doença, todo o jugo da dor, todo o jugo de manipulação, todo o jugo emocional, todo o jugo, seja do que for que você possa sentir na sua vida, a unção de Deus tem essa função para partir. E você diz assim, mas porquê que há tanto cristão que ainda não partiu? Porque eles nunca ouviram uma pregação destas.
Porque eles andam a ouvir as outras pregações. Quais são as outras pregações? Tu precisas de ir àquele pastor porque ele é que tem a unção. E as pessoas andam de pastor em pastor, de bispo em bispo, de apóstolo em apóstolo, e quem é que é exaltado nesses lugares? Em vez de ser Jesus Cristo que está a ser exaltado, é o homem. Há pregações que eu ouço aí pela internet que é uma coisa de dar braços aos céus. Passam 2 horas a falar deles próprios. Olha como Deus... Amém, glória a Deus. Eles passam o tempo todo a falar deles próprios. E porque eu fiz assim, e porque eu fui não sei onde, e depois Deus estava lá, e aquilo que aconteceu não sei o quê. E passam o dia todo, e depois toda a gente, a unção do apóstolo, é isso mesmo, o que a gente precisa disso, é dessa unção. Anda tudo doido atrás do... As pessoas querem enriquecer às pressas. No outro dia estava a dar uma reportagem na TVI por causa da Universal do Reino de Deus, não é? Isso é outra desgraça que anda aí. E as pessoas vão chorar agora que perderam tudo. Mas porquê que elas perderam tudo? O que é que as motivou a andar atrás disso? A ganância. Porque as pessoas acabam por ser gananciosas também. Elas querem enriquecer. À força. Então junta-se a fome com a vontade de comer, aquilo, digo-vos uma coisa, é um espetáculo. E por isso, irmãos, eu já cansei de ser politicamente correto. Eu vou cada vez mais ter que expor à luz da palavra de Deus as verdades da Bíblia. Não me importa se as pessoas não querem ser mais meus amigos. Neste momento, eu posso-vos confessar, há certas pessoas que recentemente me contactaram, não querem mais falar comigo. E eu, glória a Deus, Deus te abençoe. Ainda bem que telefono. E porquê, amados? Eu não tenho que provar nada a ninguém. Eu não tenho que provar nada a ninguém. E eu não tenho medo de ninguém, de nada. Porquê? Porque eu cansei-me, vocês sabem, faz agora 1 ano, eu queria fugir daqui, queria me ir embora. De tanta coisa que eu já estava farto. Mas vocês pediram para eu ficar e agora têm que levar todos comigo. Amém? Levam vocês e levam os outros. Porque eles andam lá a ver. Por isso é que eles me telefonam. Porque eles vão ouvir. Irmãos, eu quero, se alguém for ver este vídeo, eu não quero de maneira nenhuma aborrecer vocês. Eu quero dizer, se for a tempo, que essas pessoas que andam nessas coisas, arrependam-se disso, acertem as agulhas. Deus quer abençoar todos, Deus quer trazer pessoas. Às vezes os pastores parece que têm medo de perder as pessoas, e então amarram as pessoas a títulos. Agora deixas de ser de irmão, passas a diácono, depois de diácono passa a presbítero, depois de presbítero depois para pastor. Alguns são mais sofisticados, é grau 1, 2, 3 e por aí fora. Depois vai o presbítero, vai até apóstolo, e mais um bocadinho vice Jesus. E se Jesus não se põe a pau, olha Jesus, tiram daí e põem lá alguém sentado. E fazem esta coisa. Sabe qual é o perigo disto? Primeiro, não é bíblico. E em segundo lugar, sabe qual é o perigo disto? É que as pessoas pensam que a caminhada da fé é de título em título. Que é uma escalada. E depois começam-se a comparar. O quê? Tu ainda não és presbítero? Eu já sou. Mas tu ainda não és. Como quem diz, desculpa a expressão, és um palerminho. Tens falta de fé. O que é que andas a fazer na igreja? E eu pergunto a esses homens de Deus, aonde é que você me prova pela Bíblia que isso é assim? Eu desafio, chamem-me que eu vou falar com vocês sentado à vossa mesa, tomamos um cafezinho e vamos falar. Chamem-me para falar. Eu vou falar. Bíblia na mão, não é livros, não é manuais à parte, é Bíblia na mão. Eu não quero saber de livro de ninguém. Eu só levo a Bíblia comigo. E você senta-se comigo e vai-me provar a mim, não é? Você está-me a ver, vai-me provar a mim se aquilo que eu estou a falar se é antibíblico ou não. Se você me provar, eu mudo. Porque eu já provei que quando eu estou errado, eu mudo. E me arrependo. Mas não é o homem que me vai convencer. É a palavra de Deus e o Espírito Santo. O Espírito Santo é que me vai convencer.
Amém? Agora alguém pode perguntar, para mais é que serve a unção? Sabe para que é que serve mais a unção? Para nos ensinar. Ela nos ensina, ela nos faz lembrar as palavras de Cristo. E quem é que dá essa unção? É Deus, já vimos isso. E essa unção se perde? Não. Desde que nós estejamos sempre ligados à videira, ela nunca se perde. Porque da videira vem sempre a seiva para nós. Então permanece na videira e a unção está lá presente todos os dias da tua vida. Aleluia. Amém? Agora, para terminar, eu sei que alguns vão pensar assim, então, pastor, se não há níveis de unção diferentes, então porquê é que uns são assim e outros são assado? Eu quero dizer a vocês o seguinte, a unção é a mesma, os dons e os talentos é que são diferentes. A unção é a mesma, os dons e os talentos é que são diferentes. Veja aí Romanos, capítulo 12. Romanos 12, versículo 3 até o versículo 8. Vou pedir então ao Manu, podes me ajudar, Manu, se faz favor. Romanos 12, do versículo 3 ao versículo 8. Porque, pela graça que me é dada, diga cada um de entre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como... É só um bocadinho. É Romanos 12, do versículo 3 até o 8. Ok. Porque assim como, num corpo, temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas, individualmente, somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou, o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberdade, o que preside, com cuidado, o que exercita misericórdia, com alegria. Amém? Irmãos, olha aqui o versículo 4. Porque assim como um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma, diga comigo, operação. O que nós vemos muitas vezes é que a gente fica a pensar assim, aquela pessoa parece ter uma unção maior que a minha. Não é a unção que é maior que a sua, é a operação dele, a maneira dele operar, no dom e no talento que Deus lhe deu, é que é diferente. Os olhos são diferentes da boca, o nariz é diferente das orelhas, os braços são diferentes das pernas, o fígado que não vemos é bem diferente das pernas, o coração ainda mais diferente é. Então, isto para dizer o quê? O que Paulo está aqui a dizer é o seguinte, que nós, como corpo, e havendo dons diferentes, ele exorta a todos no corpo a usarem o seu dom e o seu talento. E ele começa a dizer assim, aquele que tem jeito para exortar, que exorte. Não tenho passado aqui várias pessoas ao domingo que nos exortam, uns de uma maneira, outros de outra. Porquê? O que é que eu estou a querer levar na prática com a igreja? É que, ao contrário do que você pensa, quando você diz assim, eu não sei se eu estou preparado, não sei o quê. Irmãos, todos vocês têm algo de bom, maravilhoso. Nem que seja um dia que você não sabe o que é que há a dizer, pelo menos faça assim, quando você vier participar, não sabe o que há a dizer, dê um abraço a todos. Pronto, pelo menos um abraço você sabe dar. Porque todos nós temos algo para dar. Porque Deus colocou isso em nós. E a unção está na tua vida e na minha vida. A unção é a mesma. E é o que ele diz aqui.
Quem tem dom para profetizar, que profetize. Quem tem dom para ministrar, que ministre. Quem para ensinar, que ensine. Que exorte, que exorte. E até veja, e depois há aqueles que têm o dom até para dar. Há pessoas que podem não ter jeito para mais nada, mas eles têm uma maneira tão peculiar de abençoar as pessoas. E às vezes quando é dar, não é só dar dinheiro, é dar o seu tempo, é a oração, é visitar as pessoas, é o companheirismo, é a amizade, é o visitar a casa uns dos outros. E isso é dom, isso é ministério, é talento. Os irmãos estão a entender? Mas todos nós fazemos parte do mesmo corpo e estamos debaixo da mesma unção. E agora, para terminar, agora é que eu vou abanar com a igreja toda. Olha aí, 1 Coríntios capítulo 14. Versículo 26. Primeira de Coríntios 14, versículo 26. Paulo está a dizer aos irmãos da igreja, e a nós também, o que é que devemos fazer quando nós nos juntamos num culto, como estamos aqui hoje. O que é que nós devemos fazer? Olha o que ele diz. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, que é música, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para quê? Para edificação. Mas, se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quanto muito 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se houver intérprete, se não houver intérprete, então esteja calado na igreja. Daí que eu hei de ensinar um dia melhor isto, você não vê muito nós aqui a falar línguas, apesar de que eu creio nisso. Eu creio nesse dom. Mas se não há intérprete, então na igreja, quando estamos juntos, então que estejam calados. É o que a Bíblia está aqui a dizer. Então, diz assim, versículo 27, se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quanto muito 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Agora vejam o versículo 31, leiam todos comigo. Porque só os santos e os ungidos, só os consagrados na consagração de setembro. O que é que a Bíblia diz aqui? Todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Aleluia! Uau! Todos! Até as crianças. A semana que vem vocês vão ver uma participação das crianças. Aquilo que elas vão fazer é para abençoar o coração de todos. Todos podem profetizar, todos podem exortar, todos podem exercer os seus dons e talentos. Quando quem? Quando vos ajunteis. Quando vos ajunteis. O que ele está a querer dizer é que tem que haver alguma ordem. Isso agora não vou ensinar, isto fica para outras núpcias. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: toda a igreja pode participar. Sabe porquê? Porque alguém pode pensar assim, mas eu não sou ungido. Aí é que está, tu és ungido. É isso que eu estou a manhã toda a dizer. Que tu és ungido. Estás debaixo da mesma unção. Não é do Ministério Lighthouse. Tu não estás debaixo da unção do Ministério Lighthouse. Tu estás debaixo da unção de Jesus Cristo. Que Ele é que é o ungido de Deus. A Lighthouse temos a unção de Cristo. Que não está só no pastor Fidalgo, está em todos. E é a mesma quantidade. Fomos todos ungidos por Deus. O que é que agora há aqui? Dons diferentes. E agora, para terminar, e agora é que vocês vão mesmo abanar. Que é o seguinte, alguém diz assim, então, mas alguém para vir cantar, alguém para vir não sei o quê, tem que ser diácono, no mínimo, pastor.
Eu não compreendo como é que o pastor de vez em quando já deixou ali a irmã Licínia ler um poema. Não sei como é que você permitiu a tal coisa. Ela não é diaconisa. Você no outro dia deixou a Sara ir lá falar uma exortação, mas ela aqui não é nada. Aliás, aqui ninguém tem títulos ainda. Ainda não vi ninguém com títulos. A não ser o pastor, pois. Você é que devia falar, só você. Você é que está ungido. Não é nada disso que a Bíblia fala. O que a Bíblia fala, e mais tarde é de ensinar nesta igreja, é que quem fizer parte do governo da igreja, que é apenas meia dúzia de pessoas, não muitas, esses é que são ungidos diáconos, pastores ou bispos. E esses têm algumas qualificações que são rígidas. Mas todos, Margarida, você também, Andreia, você, e aqui também o Mariano. Ai, pastor, sabe, vou brincar consigo, não me leva a mal. Sabe, pastor, mas eu de vez em quando, eu não sei se estou a ser tão santo, de vez em quando ainda bebo assim um copito, e mais não sei o quê, e se calhar ainda fumo aqui uma coisa, e se calhar, ainda não estou bem santo, e não sei o quê. O que é que nós lemos ali, irmãos? Todos podem. Porque repara uma coisa, Deus não se envergonha no estado que tu estás agora. Vamos imaginar que tu ainda tens alguns vícios a vencer. Vamos imaginar que tu ainda tens alguns problemas a vencer, algumas dores para vencer, algumas doenças para vencer. Você acha que Deus não habita em si só porque você ainda tem vícios para vencer? Você acha que Cristo não vai viver em si só porque ainda tem algumas dores, porque ainda tem que vencer? Não! Cristo já vive em ti e não tem vergonha de estar em ti, de te aceitar como tu és. Porquê? Porque Ele nos ungiu através da unção dEle. Tu podes ser aquela unhazinha feia lá do dedo, mas fazes parte do corpo, glória a Deus. Tu podes ser o patinho feio da igreja, mas tu fazes parte do corpo. Não, eu tenho que falar assim, porque para ver se a gente consegue destornar certos pensamentos errados que estão na nossa cabeça. Amém, irmãos? Porque quando alguém diz assim, veja, se você for ver as qualificações dos diáconos, são rígidas. Marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, e vai uma série de coisas. Eu pergunto a vocês, em todo o Portugal, já não digo o internacional, mas em todo o Portugal, quem são verdadeiramente os pastores e diáconos e presbíteros que têm títulos neste país, que cumprem rigorosamente essas regras? Já estávamos todos desqualificados. Aleluia. Mas Deus não se envergonhou de nós. Ele gosta tal e qual como tu. Agora diz, mas pastor, mas eu ainda tenho alguns viciozinhos. Faz mal. Deus te vai ajudar. Tu vais ultrapassar isso. Esforça-te. Tem bom ânimo. Porque a unção que está em ti quebra o jugo. Lembra-te que a unção que está em ti vai quebrar esse vício. Se tu desejares, esse vício vai sair. Porque a unção que está em ti vai matar esse vício na tua vida, no teu corpo. Pastor, mas eu ainda sinto-me muito doente. Não te preocupes. Oh, pastor, mas sabe, você está-me a pedir para eu ir lá dar uma exortação, mas eu não tenho exemplo nenhum de vida, eu estou muito doente. Não te preocupes, põe a tua fé. Continua a crer, porque a unção que está dentro de ti vai quebrar o jugo dessa doença. Não desanimes. Ai, pastor, mas eu ainda tenho assim umas contas para pagar. Você no outro dia pediu-me para ir lá ler um salmo, mas eu não sei. Não te preocupes, porque a unção que está dentro de ti quebra o jugo do medo, quebra o jugo de tudo. Aleluia. Amém, irmãos. Se você ainda não está animado,
Ainda não sei o que é que eu faço. Irmãos, eu quero dizer a vocês, para terminar, dizer o seguinte. Eu não quero de maneira nenhuma. Eu não estou a ridicularizar nada. Eu sou uma pessoa que... Eu acho que há uns anos para cá me converti de verdade. E sabe, eu gasto bastante tempo a estudar a Palavra de Deus e a ler a Bíblia. E eu tenho visto coisas tão fantásticas na Palavra de Deus, algumas que eu ainda nem posso compartilhar, porque são muito fortes. Mas nós temos que ir partindo estas paredes, este construir de um evangelho que era o evangelho que sabíamos. Eu acredito que a maior parte dos pastores não sabem mais. Eles até são sinceros, muitos deles são sinceros. Há pessoas que fazem coisas por maldade. Mas eu creio que... Eu quero crer que a maioria é sincera. Eu quero crer. E assim como eu também era sincero, por exemplo, eu era zeloso naquilo que fazia. Eu não sabia melhor, eu era zeloso. O Paulo era zeloso também no judaísmo, a tal ponto que mandava prender os cristãos e assistia às mortes deles. Porque ele acreditava naquilo, ele achava que aquilo é que era. Mas um dia Cristo apareceu-lhe e ele se converteu. E ele viu as camas caíram. E agora foi o grande trabalho de convencer os outros que ele estava diferente. Que ele não era mais aquele Paulo que perseguia. Ele, de perseguidor, tornou-se a perseguido. Infelizmente, ou felizmente, mas ele teve uma revolução muito grande na vida dele. Irmãos, eu quero dizer uma coisa. Na minha vida está a passar uma grande revolução acerca do entendimento do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aquilo que eu estou certo e estou seguro, eu estou a passar para vocês. Eu estou a ensinar a vocês. Domingo após domingo. Domingo após domingo. Está a ver que isto são séries que vão se encaixando. Não é? Domingo após domingo. Glória a Deus. Amém? Vamos dar a Jesus uma salva de palmas. Glória a Deus.